News Rio, primeira edição. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Oferecimento Richer Medicina e Diagnóstico. Exames laboratoriais e de imagem com mais de 70 anos de experiência. Ligue 3184-3000. Tem que respeitar. É? Tem que respeitar. Grande Heitor dos Prazeres. Cantor, compositor, sambista e pintor. Peraí, não Desculpa. antecipa a coluna do glorioso. É porque o Milton Teixeira, o grande professor Milton Teixeira, escolhendo esse tema aqui, pegou na minha veia, professor. Me deixou emocionado, Andreasa, professor. Bom dia pra você. A música Vou Te Abandonar. Bom dia, Thaís. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Carlos. Bom, eu sou grande realmente, estou com mais de 100 quilos, mas o Heitor dos Prazeres é muito maior, é uma figuraça. Essa garotada de hoje em dia talvez não se lembre dele, mas ele foi autor de alguns dos sambas mais importantes. Ele esteve na criação das grandes escolas de samba, foi um dos pioneiros dos concursos de samba e foi também um pintor bem gabaritado. Basta dizer, eu gosto tanto dele que eu, Milton Teixeira, tenho em casa 4 quadros de Heitor dos Prazeres. Então, e me orgulho muito de tê-los, muito bonitos. Heitor dos Prazeres nasceu no final do século XIX, em setembro de 1898, e faleceu aqui no Rio de Janeiro, dia 4 de outubro de 1966. Pode parecer pouca coisa, mas este homem esteve na discussão, nas conversas, na década de 20, para a formação das primeiras escolas de samba do Rio de Janeiro, com Ismael Silva, Alcebiades de Oliveira, o Bide e outros mais. Ele foi responsável pela fundação de 2 pequenas escolas que depois formariam a sua escola do coração, a Portela. Ele foi responsável pelas primeiras escolas, Vizinha Faladeira, Sai Como Pode, que depois se fundiriam e formariam outras escolas, como a Estácio, por exemplo. Ele esteve na fundação da Mangueira, foi importantíssimo junto com outros sambistas, Carlos Cachaça e etc. E, fora isso, era um excelente compositor, né? O primeiro samba premiado dele, da Portela, que era a Escola do Coração, foi dele. Ele comprou umas brigas muito interessantes. Primeiro com o rei do samba, o Senhor, que era o todo-poderoso Senhor que roubou uma série de sambas dele. Ele fez um samba-resposta, Rei dos Meus Sambas. Depois ele acabou ganhando na justiça. Fez uma parceria curiosíssima com Noel Rosa. Noel Rosa tinha uma namorada que estava sendo assediada por um marinheiro. E o Noel conhecia o Heitor dos Prazeres, que era um capoeirista também de primeira categoria. Chamou o Heitor para dar uma surra no marinheiro. O marinheiro acabou fugindo. Aí os dois ficaram conversando e no final saiu um samba maravilhoso, que é o Pierrot Apaixonado. Um Pierrot apaixonado que vivia só cantando por causa de uma colombina, acabou chorando. Então essa parceria inusitada, assim. Francisco Alves cantou muitos sambas dele. Francisco Alves, o rei da voz. Ele fez grande sucesso como Gosto Que Me Enrosco, que foi regravado várias vezes até o dia de hoje. Fez também uma música que ganhou prêmio, ganhou o Carnaval de 43, mas hoje ela é politicamente incorreta. Não sei se eu posso aqui cantar, né? Mulher de malandro, rapaz, apanha num dia, no outro quer mais. Pois é, isso por causa da sua vida, né? Que ele teve filho com várias mulheres, ele teve a primeira esposa dele, faleceu em 36. Depois ele se casou novamente. Interessante é que depois que faleceu a primeira esposa, ele se dedicou à pintura, onde ele pintava a favela. E ele achava que tinha que botar um pouco de esperança nos quadros dele. Então todas as figuras que ele retratava estavam sempre olhando para o alto. Sempre olhando para o alto. De onde viria um futuro melhor
para essa gente. Os quadros todos que eu tenho são assim, as pessoas olham para o alto e são sempre retratadas de perfil, com cores fortes, assim... É o que se chama de arte naif. Arte naif, ingênua, exato. né, Ele não professor? teve escola, assim como Nelson Sargento também é pintor, e o filho dele também se tornou pintor, e todos os prazeres desse filho, o Heitorzinho, nascido aí, acho que em 38, 39, uma coisa assim, e ele também se tornou É tão valorizada a obra do Heitor dos Prazeres que Sim. nos últimos anos houve uma febre de falsificações, porque a obra é muito bonita, muito colorida, muito Sim, interessante. sim, e O é defeito- relativamente fácil de copiar, porque ele recorria sempre aos temas da vivência dele no Morro da Providência, né? Que ele fazia sempre o Morro da Providência. E agora os quadros dele estão aí na internet, estão para todo mundo ver. É uma figura notável. Ele era um grande frequentador ali do Morro da Conceição, né? do Largo de João da Baiana. E lá ele fazia parcerias com outros sambistas e tudo mais. E morreu exatamente em outubro de 1966. Professor? Oi. Apesar do defeito de ser portelense, né? Todo mundo tem o seu defeito. Aqui falando do imperiano, a disputa local. Bom, de isso aí é uma Madureira. questão de gosto. Tem muita gente também que tem o isso. defeito de ser Clara Nelly não rubro-negro. gostou Isso, dessa é. coisa de defeito, não, hein? Tem muita gente que tem eu- defeito de ser rubro-negro, a gente eu tem gosto que aceitar, claro, porque Eu as gosto da pessoas... rivalidade de antiga, né? A rivalidade nas escolas de samba foi diminuída, isso é ruim, né? O pessoal politicamente correto tá matando o brasileiro. O pessoal da antiga, nas escolas de samba, os imperianos, o pessoal do Império Serrano da antiga, os portelenses da antiga, se lembram muito bem da rivalidade entre essas duas escolas e o modo como o Império Serrano chegou, ganhando 4 carnavais seguidos e incomodando a Portela. Mas, apesar desse defeito, portanto, desculpa, Clara Nelly, o Heitor dos Prazeres tem um samba, entre vários, que eu adoro, né? E eu me lembrei dele agora, tem até uma versão recente do Zeca Pagodinho, que é A Tristeza Me Persegue. A tristeza me persegue. Ah, não começa. Ora veja que martírios meus, muito embora na orgia, eu não tenho alegria, meu Deus. Olha que beleza. Desculpa, Zeca, por essa. Foi bom, hein? Afinadinho, tá aí. Não, A risada do professor disse tudo, Andreasa. Não, tudo bem. Nós estamos aqui, a coluna está virando uma coluna musical, cada vez Que mais bom. musical. E com justiça, né? Porque esse pessoal de hoje em dia não conhece mais nada, só conhece regravação feita por pagodeiro. Então você tem que ver, nós não chegaríamos à nossa música onde chegou se não fossem essas figuras. Realmente o Heitor, eu gosto muito dele e aprecio os quadros dele. Eu tenho a felicidade de possuir 4, um deles olhando para mim no quarto, assim. São Professor, 2 sambistas olhando para o céu. Vamos falar da criação da Petrobras. Essa semana, aliás, ontem tivemos 66 anos da data de fundação, criação da Petrobras. Pelo Getúlio pois Vargas. Rodolfo é apaixonado pela Petrobras, professor. Ah, sim, Pior que bom. sou mesmo, professor. Geralmente, Acho sim. lamentável o uso dela político, mas sou favorável à Petrobras e contra a privatização, ao contrário de Comunista, Andreasa. comunista. Sim, se Neste você caso, pensar neste que... caso. Se você pensar que é uma das maiores empresas de produção de petróleo do mundo, ela está entre as 5 maiores do planeta, uma das 2 mais rentáveis. A Petrobras é uma prova de que quando no Brasil se quer fazer uma estatal eficiente, se consegue. Tudo bem, teve o roubo aí de 6 bilhões e o prejuízo em 2015 de 24 bilhões de reais por conta da queda do preço do petróleo, por conta de corrupção, mas a Petrobras ainda é uma potência e não deve ser privatizada, apesar dela ser uma companhia de capital aberto, onde o governo detém a maioria das ações. E ela é poderosa, ela foi criada por Getúlio Vargas depois de uma longa luta que vinha da época do Dutra, né? O presidente Dutra assumiu o poder em 46 e abriu o Brasil ao capital estrangeiro. Então vieram Exxon, vieram a Texaco, veio a Shell e todo mundo explorava, menos o brasileiro. Nós exportávamos petróleo e comprávamos gasolina lá fora. E começou a campanha violenta, petróleo é nosso, tinha gente a favor, tinha gente contra. E com a ascensão de Getúlio Vargas, que aliás também foi eleito num 3 de outubro, ele cumpre uma antiga promessa e cria a estatal Petróleo Brasileiro S.A., Petrobras, em 3 de outubro de 1953, que era uma data altamente simbólica, que foi não só o dia da eleição,
como também foi o dia do início da Revolução de 1930. Então o Getúlio considerava isso o coroamento do seu projeto da criação de um Brasil livre, independente e com economia própria. A Petrobras começou lentinha, com 80 mil barris de petróleo, hoje processa 2 bilhões de barris de petróleo por dia. É responsável pela maioria da produção brasileira e até 1997 era a única distribuidora, quando então foi aberto também para o capital estrangeiro, para outras empresas e etc. Petrobras tem um bonito prédio aqui no centro da cidade, aliás parece uma colmeia. Alguns, né? Oi? Alguns. Aquele é o principal. Aquele foi o primeiro, né? Chile, Foi o primeirão de 68, é chamado pelo carioca de colmeia, de uma maneira muito galhofeira, né? Colmeia, porque ele parece realmente. Mas, seja como for, a Petrobras sobreviveu a tudo e a todos. E apesar da corrupção que ocorreu depois de principalmente, né? Não vou dizer que antes não tinha, mas principalmente depois de 2004, onde perdeu 6 bilhões levados aí, embolsados aí por corrupto, vagabundo, ladrão, safado, sem vergonha, um com olho em cima, outro embaixo, pois é, e outras figuras mais, ela ainda é uma potência. E faço aqui meu libelo, não privatizem a Petrobras. A Petrobras é um patrimônio de todos os brasileiros. Eu creio que isso aí foi só um sonho de uma noite de verão. Acho que se tentarem privatizar a Petrobras, o Brasil vai para as ruas. Professor, Oi. quais os nossos próximos passeios? Ah, tanto sim. os seus quanto os da Band News Essa FM. mudança de clima está acabando com a nossa voz. Não é verdade. Mas olha, o próximo vai ser dia 9, por Copacabana Art Deco. Nós vamos fazer esse passeio, que é tradicional, sair da rua Ronald Carvalho 55, promovido pelo Polo Copacabana, com o locutor que vos fala. E nós vamos visitar 10 prédios antigos que só são abertos para nós. Agora, dia 19, o passeio Band News Fluminense FM, o Laboratório Richer. Se você passa mal e não sabe por quê, faça seu exame no Laboratório Richer. Nós vamos fazer Mosteiro de São Bento. Vamos encontrar lá no mosteiro, é lá em cima, na porta do mosteiro. Entrar de rua, não sei o que, é na rua, é na praça? Não, é na porta do mosteiro, como se a gente fosse para missa. Então, lá na porta do mosteiro, às 14 horas do dia 19, sábado, vamos fazer a igreja do mosteiro, a Praça Mauá, vamos fazer o Boulevard Olímpico e parte da Praça 15. É um passeio muito bonito, que ele não é feito há mais de um ano. E depois, dia 26, tem a minha palestra, a Quinta da Boa Vista Imperial, às 11 horas, no restaurante da Quinta, antiga Capela da Princesa Isabel. Aliás, esse mês é dia de São Pedro de Alcântara, dia 19, que era o padroeiro dessa capela. Aliás, pouca gente sabe, o Brasil tem 2 padroeiros, Nossa Senhora da Aparecida e São Pedro de Alcântara. Do jeito que está esse país, tem que ter santo protegendo isso aqui de tudo quanto é lado, que o negócio tá brabo, viu? Então, mas portanto, aliás, podiam fazer um feriadaço de 12 a 19, logo de uma vez, para comemorar todo mundo feliz. E dia 19 seria o nosso passeio para comemorar o final desse feriado, vai ser São Pedro de Alcântara, no Mosteiro de São Bento, e dia 26 na antiga capela, na Quinta da Boa Vista. Esse do dia 26 é às 11 horas da manhã, um raro passeio, é uma rara palestra que é realizada pela manhã. E é isso, gente. Parabéns, professor. Você sempre movimentando, inclusive, a cidade do Rio de Janeiro com os seus eventos. Todos eles um grande sucesso. Até segunda.